Eu, diante de tudo que a gente falou, né, se a gente vai para os excessos das duas lateralidades, né, o dionisíaco ou o apolíneo, a gente acaba cometendo erros, é, erros que vão repercutir aí tempo afora. Então, considerando as palavras do nosso querido professor Rogério, que sempre incentiva o meio do caminho, né, ou o caminho do meio, e perpassando para além do carnaval, pegando suas falas aí de futebol, de religião, acho que o carnaval, de certa forma, além de ser localizado num tempo curtíssimo e quase que não é, ainda que na escala nacional, no caso do Brasil, né, passa a ser até fichinha quando a gente pega uma Copa do Mundo, uma Olimpíadas, esses mega shows que tem por aí. Então, no fundo, a gente está falando de egrégoras, o carnaval é apenas uma delas, né, que se associam a outras tantas e que as pessoas se vinculam nesse mergulho aí que pode ir para além de uma mera noite ou de 15 minutos sexuais para uma vida inteira de afetação. E aí, considerando isso tudo, e já tentando fazer meio que um finalmente disso aí, pelo menos na minha fala, retornando aí aos conceitos iniciais, né, de egrégoras, de inconsciente coletivo, enfim, de tudo aquilo que a gente fala aí, tentando de alguma forma chegar ao ponto inicial de tudo que a gente falou, né, já com objetivos reformadores, esse caminho do meio, né, caminhos modificadores, que de alguma forma possam marcar o nosso DNA com perfume alquímico do Ticum, usando aqui uma expressão de um amigo nosso aí também, lá de Bagé, o querido Noé, né? Nessa linha, eu acho que a educação, enfim, de alguma forma, dentro do que seria o mais comum das minhas práticas, do meu cotidiano, né, que é o ambiente acadêmico, o ambiente pedagógico, e trazendo nessa reforma, nessa modificação aí, uma proposta de visão de futuro, né, até pensando em questões futuristas no sentido do reset mundial e de outros dramas aí que estão demarcando aí egrégoras até meio catastróficas para a gente, né, fora as questões ambientais e tudo mais, mas que dentro de um cotidiano possível, dentro de uma egrégora possível, vincular de uma forma mais abrangente as questões musicais dentro das artes, pegando a ideia lá do professor Rogério do quatrino grego, né, proveniente do pensamento helênico para a formação do ser humano, em que a arte, a filosofia, a matemática, enfim, tudo isso se soma aí dentro de um contexto de formação da condição humana, né, em que a gente, por estamos nela, de passagem, inclusive, e, e nesse formato aí, incentivando que as pessoas tentem fazer esse mergulho um pouco mais modesto, um pouco mais maduro, um pouco mais consciente, para que a gente consiga eleger caminhos futuristas um pouco mais próximos do mundo regenerado, que seja, pegando lá da Pentateuco Kardeciano, onde muitos de nós já tivemos passagem, provavelmente, fazer com que isso tudo aconteça com uma coisa mais densificada dentro do nosso coração, modificando nosso DNA, fazendo nossas reformas íntimas, enfim, que acho que se prezam a um coletivo mais interessante, a um coletivo mais realizador no ambiente do nosso dia a dia, porque o carnaval, embora seja uma preparação de um ano, para um dia, para uma noite ou para uma hora da noite, né, dentro de cada escola de samba, se for a escola de samba, ou se for na Bahia, ou se for em Olinda, onde quer que seja isso, e considerando que ainda seja ganha-pão de muita gente, né, isso tem que ser marcado, né, mas no fundo disso, o que isso traz para uma coletividade realizadora?
num pensamento mais abrangente do que seria isso, né? Onde que nós chegaremos com essas realizações aí tão impactadas por esse caminho que a gente já convencionou aqui como manada, dentro da matriz de controle e assim sucessivamente.